Bom, vamos ver aqui um outro exemplo de levantamento de coordenadas, coordenadas absolutas, né, para essa outra figura. Agora a gente está trabalhando com a peça da seguinte forma. Agora a gente já está assim, evoluindo um pouco. Aqui a gente tinha só três pontos ali isolados entre si, né? Embora a gente poderia fazer a formação de uma peça aqui, mas só para a gente identificar os pontos. Agora aqui a gente já teria, por exemplo, um bloco de material, né, que a gente dá o nome de blank. Depois a gente vai trabalhar isso aí, né, vai focar nisso aí. Mas a gente teria como se fosse uma peça bruta, e nessa peça bruta a gente tem que fazer esse trabalho aqui, né, para ficar com essa formação aqui. Então, estabelecemos os pontos aqui, ó, que são esses vértices, e aí a gente faz as medidas, né? Então, do ponto 0, a coordenada x. Então, o ponto A aqui, né? Aliás, ponto de origem 0, 0. Tá? Então, para a gente fazer a peça, a gente vai fazer levantamento de todos os pontos aqui, como se a ferramenta tivesse, ó, partindo do ponto 0, ela vai até o ponto A, depois ponto B, C, D, assim por diante, até chegar no ponto O novamente. Tá? Então, o ponto final aqui vai ser o ponto O. Tá? É o ponto de origem e o ponto final. Então, o ponto A, no eixo X aqui, ó, ele não saiu da origem, né? Ele está no ponto 0. Já o Y, né, ele está no 22 aqui. Ó. Tá? Então, na posição A aqui, no ponto A. Tá? Então, o X é 0 e o Y é 22. Aí, no ponto B, ele vai se movimentar aqui para a direita, mas não vai subir nem descer. Ele se mantém na mesma altura, ou seja, ele vai avançar aqui no sentido positivo do x, né? No caso aqui ele vai ter uma medida de 20, né? 20 no ponto B, no x. E a altura continua 22, né? Tá aqui, ó, é a mesma medida da altura do ponto A. No ponto C, né, volta aqui a mesma coisa, ó, ele ficou com 20, né, porque não alterou, o x não foi nem para a direita nem para a esquerda, então ele ficou na mesma posição, então manteve o 20, só que ele subiu aqui um pouco mais e foi para o 40. Tá? Então, ele tem uma medida aqui em relação ao zero, que é a origem, né, o eixo aqui, ele tem 40. No ponto D, ele vai avançar tanto no sentido x como no sentido y. Então, quando ele vai na diagonal aqui, né, ele vai avançar, ele vai modificar as coordenadas aqui, tanto no x quanto no y. Então, ponto D, ele está no x aqui, ó, 55, e no y, ele está no 60. Foi para o 60. Tá? Do 40 para o 60 aqui. Aí, depois, no ponto E, ele avançou um pouco no x aqui e foi para o 75. Tá? Do 55 para o 75. Mas no y ele se manteve. Do D para o E, ele não teve alteração. 60. Tá? Então, no ponto F, já ao contrário. Ele se mantém no x, tá? Ele não foi nem para a direita nem para a esquerda. E só que ele volta lá para o 22. Tá? Tá aqui no 22, ó. Mesma altura do ponto A. No eixo Y. No ponto G, eu tenho aqui, ó, o x ele está agora no 75. Aliás, perdão, no 55. Está no 55 e o x, o y aqui está no 0. Está na mesma altura do ponto de origem. Ele está aqui no x55.
Depois, ele se mantém aqui no y, né? Está no 0. E vai aqui para o h, aliás, perdão, ele está no 55 e está aqui no ponto G. Ponto G aqui é 20. Mais um caminho aqui, ponto 20, é 20. Então, ó, 55 e 20. Tá? Ponto G. E, no caso, ele está na mesma... 22, né? 55 e 22. Ele ficou na mesma altura do F. 22. Tá aqui, ó. Tá na mesma altura do F. Se manteve. Só que ele voltou aqui no X, ele voltou, né? Recuou do 75 para o 55. Tá? E aí depois, né, tá aqui no H agora, ele está no X, ele está no 55, mantém no 55 no X, né, e aqui ele está no ponto 0 agora aqui está certo, está no 0 aqui do Y, a mesma altura do ponto de origem. E aí depois ele volta para o ponto A aqui, ponto O, que é o 0, 0. Então fica assim. Agora a gente tem aqui o sistema de coordenadas incrementais, né, que nesse caso aqui, incremental, as posições de G são medidas a partir da posição anteriormente estabelecida. Então, em relação ao movimento da ferramenta, significa que a dimensão incremental descreve a distância a ser percorrida pela ferramenta a partir da posição atual dela, ou seja, após o último movimento. Então, aqui a gente está usando, né, as medidas aqui, ó, ele está considerando o ponto de origem. O ponto P1, ele, considerando que a ferramenta está aqui, ele avançou 20 no X e 35, né, 20 mais 15 no Y. Agora, desse ponto aqui, ele está no 20, 35. Para ele chegar do 20, para ele chegar aqui ele vai avançar mais 30. Já está aqui já a medida, né? Mas aqui é o 50. Tá? Lá no exemplo anterior, ó, ele está no 50, que é a medida aqui, 50. Aqui, né, ele já está no 20, né, quando ele está no P1 aqui, ele vai do 20 do P1 para o P2, então ele vai do 20 para o 50, ou seja, ele vai avançar 30. E no Y, ele avançou aqui do 35 mais 25, ele foi para o 60, que é essa posição aqui, ó, 60. Tá? Ele foi para o 60 lá, que é o P2. Então, ele avançou mais 25. Então, aqui já estão as medidas. Depois, o ponto P3, ele vai avançar mais 20 aqui, né, no X. Né, ele foi avançando no sentido X aqui, ó, P1, P2, P3. Ele foi avançando do 0 para o 20, aí avançou mais 30, aí avançou mais 20. Agora, no Y, ele avançou aqui, avançou do 0 para o 35, depois foi do 35 mais o 25 aqui, né? E aí agora ele está recuando aqui, como ele vem para o 20, né? Ele vai aqui diminuir, ele está no... aqui é 15 mais 20, 40, 60. Ele está no 60, ele vai recuar, né, menos 40, que ele está no 20, então ele vai recuar 40, ou seja, 25 mais 15, 40. Então, só que como ele está recuando, vai diminuir, menos 40. E aí,
ele também fica aqui no caso, né, ele está com 20 e menos 40. Então é isso aí. Agora no exemplo 2 aqui, aquela mesma situação, né, segunda, né, exemplo lá do absoluto, a gente tem aqui, ó, o ponto O é o 0, 0, aí ele avança 20 no X, perdão, ele está no A aqui, ele vai 0 no X e 22 no Y, avançou aqui no Y só. Depois ele vai avançar aqui no 20 no X e nada no... Tá 0, né? Ele não avançou nem um pouco, tá? No Y. Então a gente não vai colocar aqui a coordenada, que é 22. A gente vai colocar quanto ele aumentou, né, do A para o B. Ele não aumentou nada, 0. Aí depois ele aumenta aqui no X, ele não vai do ponto B para o ponto C, no caso, ele não aumenta nada no X aqui, no caso, 0. E do Y, ele aumenta do 22 para o 40, ele aumentou 18. Aqui ele vai aumentar nos dois. Aqui ele aumenta do 20 para o 55, ele aumentou 35. E do 40 para o 60, ele aumentou 20. 35, 20. Aqui, depois, ele do D para o E, né, no X ele aumenta de 55 para 75, ele aumentou 20. No Y ele não aumentou nada, né, não subiu nem desceu. Agora, do E para o F, no X ele não aumentou nada, ele se manteve aqui na posição X, mas ele diminuiu 38, porque ele veio do 60 para o 22. 60 menos 22 dá 38. Aí depois ele não muda nada, aliás, ele vai diminuir aqui dos 75 para o 55, né? Vai dar menos 20. E no Y dá 0 aqui, né? Não aumentou nada no ponto G, do F para o G. Do G para o H, ele não muda nada no X e ele cai 22 aqui, né? Porque ele vai para o 0, ele vai diminuir 22. E aí, para chegar no ponto O aqui, ó, né, o ponto 0, 0, mas para ele chegar no ponto O novamente, ele teve que recuar 55 no X, no Y ele não mudou. Tá? Então, aqui é diferente, tá vendo? A gente pegar aqui, então, lá é 0, 0, aqui é 0, 0. Mas aqui é quanto ele avança e quanto ele retrocede, né, em relação ao ponto anterior. Então, em relação ao ponto anterior, para ele chegar no ponto O, ele recuou, né, 55 no X e no Y, lógico, não mudou nada, né, não subiu nem desceu. Então, é assim que funciona o incremental. Você vai vendo sempre a posição anterior. Como aqui a gente está usando, né, a coordenada em relação ao ponto 0, você tem que fazer sempre a diferença aqui entre os pontos, né? Do ponto no X aqui, ó, por exemplo, do ponto C para o ponto D, você tem que fazer a diferença do 40 para o 60, né? 60 menos 40, 20. Então, sempre pensando dessa forma. Já na absoluta, você sempre considera em relação ao zero. As medidas sempre em relação ao ponto 0. E esse aqui é o ponto O ou ponto 0. Tá? Aqui, mesma coisa aqui e aqui. Ponto O ou ponto 0. Bom, aí tem atividade para ser feita aí baseado nessas informações. Então é só, nesse momento aqui, é uma introdução ao estudo do CNC e aqui a parte de coordenadas que na próxima aula aí a gente vai dar mais uma detalhada nesses estudos e exercitar um pouco mais. Né? Então é isso aí.